Então, Atos, capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 36. Atos, capítulo 20, versículo 36. Diz assim: tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, e beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que lhes dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam até o navio. Vocês oraram por mim, então agora eu quero orar por vocês. Senhor Deus, pelo poder da sua palavra, Senhor, eu quero te pedir, traga-nos o seu espírito de revelação e sabedoria. Senhor, faça-nos compreender aquilo que o Senhor fez, para ficarmos aqui até o momento de receber a tua palavra, Senhor. Senhor, traga-nos conhecimento, traga-nos entendimento, Senhor. Abra as nossas mentes, Pai, para que nós possamos, Senhor, confiar exclusivamente no Senhor, para que nós possamos, Pai, receber vida e vida em abundância, pelo poder da sua palavra, Senhor. Então eu te peço, Deus, manifesta o teu poder, Senhor, e toda a honra, toda a glória seja dada a ti, em nome de Jesus, amém. Então, apóstolo Paulo, muito conhecido, acredito que pela maioria que está aqui, já deve ter ouvido algumas histórias sobre Paulo. Ele, no final da sua caminhada, ele reúne com os seus irmãos, ele reúne com os seus discípulos, ele reúne com a sua equipe, e ele começa a falar com eles. E em um determinado momento, ele fala para eles: provavelmente hoje é a última vez que nós vamos nos ver. E então eles abraçam Paulo, fica com aquele clima triste de despedida. Mas Paulo já tinha conversado com eles e explicado todas as coisas. E é isso que nós vamos entender. Por isso que eu peço para você, não feche a sua Bíblia. Nós vamos usar a palavra de Deus para edificar as nossas vidas. Então Paulo, ele conversando com eles, ele começa a explicar. E essa explicação de Paulo é o que vai nos conduzir a entender como ter vida e vida em abundância. Então Paulo, ele dá um passo a passo, para que se a gente, no nosso dia a dia, executar esse passo, a gente passa a ter vida. Mas não qualquer vida, uma vida em abundância. Então vamos começar a partir do versículo 22, onde Paulo vai nos mostrar o primeiro princípio. Ele diz assim: agora, compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Então Paulo está falando que quem influenciava ele era o Espírito de Deus. Paulo está falando para os seus que quem tem o controle sobre a vida dele é o Espírito de Deus. Paulo está dizendo que quem coordena e quem direciona e quem informa ele é o Espírito de Deus. Só que hoje, se eu perguntar para você que vive nesse mundo conectado de redes sociais, se eu pegar o seu Instagram agora, quem você segue? As pessoas que você segue, que tipo de influência elas estão exercendo sobre a sua vida? Se eu perguntar para você o tipo de conteúdo que você consome da televisão, eu não estou aqui pregando doutrina de pode ou não ter WhatsApp, televisão, não é isso. Eu quero que você raciocine comigo que tipo de conteúdo você tem consumido na sua televisão. Esse conteúdo te influencia para as coisas boas, para crescimento ou para as coisas ruins? As pessoas que você segue, que causam influência sobre a sua vida, ela te direciona para as coisas boas ou para as coisas ruins? Porque Paulo está dizendo agora, eu estou indo para Jerusalém, conduzido pelo Espírito. E o Espírito está me dizendo que lá eu vou sofrer, que lá vai ter perseguições, que lá vai ter coisas ruins. E a gente entende que Paulo falou que foi acompanhado até o navio para ir. Então, mesmo em tribulações, quando você é guiado por quem tem referência de coisas boas para você, isso te dá segurança.
Agora, quando você recebe influências de coisas que não te levam para coisas boas, quando a tormenta vem, como você fica? Foi o que o nosso pastor falou aqui. Se ninguém cuidar das irmãs, se ninguém cuidar dos irmãos, como eles vão ficar no momento da tormenta? Eles vão lembrar de tudo o que aconteceu aqui, ou eles vão buscar referências nas coisas do mundo? Então, a primeira dica e primeira orientação que Paulo nos dá é sermos guiados por coisas que nos fazem bem. E aí ele segue, versículo 24: Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça. Repitam comigo: evangelho da graça. Segundo passo e ponto que Paulo nos orienta é que ele sabia exatamente por que ele nasceu. Ele sabia exatamente por que ele estava nessa terra. E ele sabia exatamente por que ele estava vivo. Porque ele tinha uma missão de testemunhar o evangelho da graça. Só que aí ele continua. Ele vai para o versículo 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando... Alguém está lendo comigo aí na Bíblia? Passei pregando o reino de Deus. Verá novamente a minha face. Então Paulo primeiro ele fala que ele tinha que testemunhar o evangelho da graça. E agora ele fala que ele passou pregando o reino de Deus. Mas que reino é esse? E aí a gente faz nos lembrar de Lucas 4:43, onde no contexto Jesus tinha iniciado o seu ministério, então ele estava pregando em vários lugares e ele estava fazendo prodígios e maravilhas. E a multidão o acompanhava. Aonde Jesus ia, várias pessoas vinham. E essas pessoas começaram a falar: não vamos deixar ele ir embora. Não vamos deixar ele sair daqui. Vamos fazer com que ele fique aqui, porque é muito bom ter Jesus aqui. Só que aí Jesus diz: é necessário que eu vá para pregar a outras pessoas o evangelho do reino. É necessário que eu vá pregar para outras pessoas o evangelho do reino. Então agora Paulo está falando que testemunhava o evangelho da graça, mas que também por onde ele passava, ele pregava o evangelho do reino. E aí ele segue, versículo 27, versículo 26. Portanto, eu lhes declaro hoje, estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a todos, deixei de proclamar toda a vontade de Deus. Então, peraí. Paulo está falando que ele proclamou toda a vontade de Deus? Então eu posso pensar que tem pessoas que só conhecem um pedaço dessa vontade? Eu posso também entender que existem pessoas que só conhecem a metade? Mas Paulo está falando que para aquelas pessoas que seria a última vez que ele ia ver, ele passou para elas o evangelho da graça, o evangelho do reino e todo o conhecimento de Deus. Só que aí nesse todo o conhecimento de Deus, a gente vai entender isso indo em Apocalipse. O Apocalipse 16, que vai dizer assim: então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo e língua. Isso estava fazendo referência a quando Jesus disse: ide, pregar o evangelho a toda nação, tribo e povo. Mas qual evangelho? O evangelho eterno, o evangelho da graça, o evangelho do reino, o evangelho completo. Mas espera aí, mano, eu estou olhando para umas carinhas aqui e eu estou vendo um monte de interrogação, de confusão. 3 evangelhos? Não, o evangelho é um só, mas ele existe em 3 fases. Como assim 3 fases? Porque se você não entender exatamente o que é o evangelho, você vem para um evento desse maravilhoso, onde Deus manifesta a sua glória, você vem aqui, entrega a sua vida, chora, só que quando você volta, e agora o que eu faço? Que caminho eu vou? Eu continuo seguindo quem está no meu Instagram? Eu continuo sendo guiado pela influência da televisão e das redes sociais? Como eu conduzo essa vida agora com Cristo? E são esses 3 passos que vai fazer com que você tenha uma vida
e uma vida em abundante. Então, o primeiro passo é o evangelho da graça. Mas o que é evangelho? Evangelho é uma boa notícia. Boa notícia? Boa notícia do quê? Uma boa notícia que Jesus Cristo veio em carne, viveu nessa terra, foi morto, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar. Isso é graça. Esse é o evangelho, essa é a boa notícia. Mas o que é o evangelho da graça? O evangelho da graça. O que é isso? Efésios vai nos dizer que a graça, Efésios 2:8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. O evangelho da graça vai nos ensinar que não importa o que a gente faça, Deus nos amou primeiro. Não importa o quão pecador eu sou, Deus nos amou primeiro. Não importa o quanto a minha vida está bagunçada, não importa o quanto a minha vida está ruim, não importa o quanto pecador eu sou, Deus nos amou primeiro. E o evangelho da graça vai dizer que pela graça sois salvos, mediante a fé. Mediante a fé em quê? Em Cristo Jesus, que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você conhece só um pedaço da verdade, ou meia verdade, você pode trazer para você legalismo, você pode trazer moralismo, seja para você ou para as pessoas, ou libertinagem, porque você não conhece todo o evangelho, só foi te apresentado uma parte. Quer ver um exemplo? Se a gente falar aqui sobre santidade, a Bíblia fala que nós devemos ser santos, porque o nosso Deus é santo. Concordam comigo? Amém? Estão me ouvindo? Estão me entendendo? Só que se você não conhece o evangelho completo, e você aprende que você tem que ser santo, e buscar a santidade, o que você faz agora? Eu vou ser santo, então quem são os santos que eu acho que eu conheço? Aí você começa a imitar. Como que ele se veste? Vamos vestir igual. Como que ele fala? Vou falar igual. Como que ele age? Vou agir igual. E agora você começa a fazer por si próprio. Você começa a querer ser santo, buscar a santidade por si próprio. Só que lá na sua casa, sozinho, no vazio, só você se considera santo? Quando você está sozinho no celular, mexendo, você se considera santo? Só que você está buscando a sua santidade. Você está se auto-justificando para poder parecer santo. Só que chega uma hora que isso vai te apertando. Só que chega uma hora que isso vai te pressionando. E aí você não aguenta mais. E aí o que você faz? Isso eu não consigo. Isso não é para mim. Visto tanto de pessoas que abandonam a igreja dia após dia. E aí Jesus vai falar que vocês são salvos por meio da graça, mediante a fé. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas não por obras, para que você não se glorie. Mas aí você fala, mas espera aí, mas eu aceitei Jesus. Mas Jesus me salvou. Só que se você achar que Jesus apenas te salvou, quando a pressão vier, você espana. Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Só que agora você está querendo se auto-justificar, porque alguma coisa acontece com você, quando vem essas aflições e você fala, mas Deus, eu estou falando igual eles, eu ando igual eles, eu pareço igual eles, eu estou aqui me santificando, eu estou indo para o monte, eu estou orando, eu estou cantando, como fez na peça aqui, eu estou fazendo, eu estou acontecendo, mas agora por que isso comigo? E aí Deus responde, não por obras, para que você não se glorie. Você não consegue se justificar diante de Deus, porque todas as suas obras são consideradas trapos de imundícia.
E aí quando você entende que Jesus não só te salvou, mas te substituiu, você vai entender. Porque aqui, imagina comigo, a gente liga a televisão e aí a gente vê lá aqueles acidentes de carro, que o carro fica todo estourado e a pessoa está lá dentro e não consegue sair. E ela começa a ficar desesperada. Eu vou perder minha vida, eu vou morrer, não dá mais para mim. Só que aí daqui a pouco, vem aquela equipe de profissionais, serra o carro, tira a pessoa de lá de dentro. Essa pessoa recebe o tratamento médico e depois recebe alta. Ela foi salva, não foi? Só que agora, essa pessoa quer voltar a andar de carro. E aí, por obra do destino, ela sofre um acidente de novo. Agora ela consegue se salvar sozinha? Abrir o carro e sair? Ou ela precisa que alguém vá lá de novo e abra o carro para ela sair? Então se você acha que Jesus só te salva, então você pensa, hoje eu estou salvo. Não, agora eu não estou. Hoje eu estou salvo, agora eu não estou. Hoje eu estou salvo, agora eu não estou. Mas quando você entende que o evangelho da graça não é por nada que você fez, não é por nada que você faz, não é por nada que você é dom de Deus. Ele te amou primeiro, Ele fez por você, mas não por obra, para que você não se glorie. Agora você entende que Jesus, Ele não só te salvou, Ele te substituiu. Mas como assim me substituiu? A Bíblia vai falar que o Velho Testamento, ele faz sombras de coisas maiores que haviam de vir. Então, se a gente entender como era feito a salvação antes, como era feito como era feito o perdão de pecados, porque a Bíblia vai falar que para ter perdão de pecados, é necessário que haja derramamento de sangue. Então, o que acontecia? O povo pegava um cordeiro, e esse cordeiro tinha que ser puro, esse cordeiro tinha que ser perfeito. Ele pegava esse cordeiro perfeito e levava até o sumo sacerdote. O sumo sacerdote examinava aquele cordeiro. Deixa eu ver se ele tem manchas, deixa eu ver se ele está com alguma doença. É perfeito? Então eu aceito. Aí ele pegava esse cordeiro e sacrificava o cordeiro. E agora o sangue era derramado. E agora, por o derramamento desse sangue, eles entendiam que os pecados estavam perdoados. Então, um belo dia, João Batista está batizando. E aí ele está falando lá, arrependam-se, cambada de víbora, para com seus maus caminhos. E aí vem um homem andando em direção a ele, e João Batista pega e olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque agora a misericórdia de Deus sobre a minha vida e a sua é tão grande, porque quando ele olha lá de cima, ele não está preocupado quanto você é pecador, ele está preocupado que o Cordeiro é puro, que o Cordeiro é santo, que o Cordeiro é perfeito. Então Jesus, ele te substitui, porque no momento que Deus olha para manifestar a ira, ele não enxerga mais você, ele enxerga o Cordeiro perfeito, que derramou o sangue na cruz do Calvário. Então agora você entende que não adianta você fazer nada para querer se justificar. Não adianta você ir na frente da tem e falar: Senhor, eu fiz tanta coisa, deixa eu entrar. Por que as outras virgens entraram e não? Eu fiz isso, fez isso. Não é por obras, é por amor. Ele te amou primeiro. E esse é o evangelho da graça. Só que Paulo não para por aí. Ele fala que além de testemunhar esse evangelho da graça, ele também pregava o evangelho do reino, que é o segundo passo. E o que seria o evangelho do reino? Jesus vai nos dizer em Gálatas 1. Eu estou citando várias cartas de Paulo porque eu estou tentando mostrar para vocês como que Paulo conversou com aquelas pessoas, explicando para eles que ali seria o último dia, ele ia tranquilão seguir o caminho dele. Então em Gálatas, Paulo fala assim: a vocês a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar da presente era perversa, segundo a vontade de Deus. O evangelho da graça nos ensina como Deus salva. O evangelho do reino nos ensina por que Deus nos salva. Por que Deus quis te salvar? Por que Deus quis me salvar? Paulo vai nos dizer aqui na carta aos Gálatas: porque Ele quis, segundo a sua vontade. E a vontade do nosso Deus é soberana. Ele quis te salvar, independente do que você faça. Ele quis te salvar. E o mais importante é que Jesus decidiu obedecer a Deus e vir aqui sofrer por mim e por você, para que agora você fosse transportado da era ao reino de Deus. Espera aí, ninguém entendeu.
Vou explicar de novo. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz do maligno. Quando o homem pecou, o pecado entrou no mundo. E agora tudo que acontece aqui sofre influência de Satanás. Ele é o príncipe dessa era. O que é príncipe dessa era? Ele governa. O que é era? Um período de tempo. Então ele está dizendo que nesse período de tempo, quem manda nisso daqui é Satanás. É ele que manda, é ele que governa. Só que agora, quando Jesus vem, ele pega e fala assim, ó, acabou a brincadeira. Ele começa o ministério dele dizendo: é chegado o reino dos céus. E nesse reino foi me dado toda a autoridade, na terra, embaixo da terra, sobre todas as coisas. Então Jesus fala: quem manda aqui agora sou eu. Só que aí, Satanás vira e fala: mas espera aí, quem manda nessa era aqui sou eu. Aí Jesus está falando: o evangelho é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. E quando você crê que Jesus Cristo não apenas te salva, mas substituiu por amor, primeiro, antes de qualquer coisa que você queira fazer, quando você crê nisso, automaticamente Ele te pega do domínio das trevas e coloca dentro do domínio do reino de Deus. Porque agora você passa a ser embaixador de Cristo nessa terra. E aí você vai entender que se agora você está no domínio de Deus, mudou a legislação. Concordam? Por quê? Vamos pensar que Jesus, quando falou essas coisas, ele estava falando para pessoas que viviam naquela época. E eram épocas governadas por reis, diferente de nós. Então, quando um rei governava, ele decidia que Deus você ia adorar, que dia você trabalhava, que horas, quanto você ganhava, o rei decidia tudo. Se você podia entrar no lugar ou não podia, o rei decidia tudo. Quando vinha outro rei, ele mudava as regras tudo, porque ele é o rei, é ele que comanda. Então agora que você está vivendo por influência de Satanás, por influência do príncipe dessa era, o que você cobiça? Eu preciso de dinheiro, eu preciso de fama, eu preciso de status, eu preciso de cliques, eu preciso de atenção, eu preciso de bens materiais, eu preciso de coisas. Porque é isso que o mundo faz com que você queira. E aí quando você coloca todas as suas fichas nisso e você não consegue, você se frustra. E aí vem a depressão. Quantas pessoas você conhece que colocou todas as fichas no emprego e aí ele não conseguiu um emprego? Quantas pessoas você conhece que estudou anos e anos para passar no vestibular e aí não passa? Quantas pessoas colocaram todas as suas fichas num concurso e aí não passa? Aí a pessoa pensa: e agora? Para que serve minha vida? Porque você é doutrinado e criado para poder estudar, trabalhar, ganhar dinheiro e ter o seu sustento e da sua família. E quando você não consegue isso, você vai se frustrando. E aí o que você começa a pensar? Eu não mereço. Tá certo para o outro dar certo, para mim não. Eu já pequei tanto antes, eu já fiz tanta coisa errada, o que eu mereço mesmo é castigo. Tá certo, nada dá certo para mim. Realmente, isso é para mim, porque você está sofrendo influência do príncipe deste mundo. Mas quando você é transferido para o reino de Deus, a legislação mudou. Jesus Cristo vai dizer o seguinte, isso é com as minhas palavras, tá? Alguém já viu algum passarinho voando e cair de fome? Está voando e morre de fome, alguém já viu isso? Jesus Cristo vai falar, se o passarinho, e vocês que são muito mais importantes, o passarinho não morre de fome, por que vocês vão morrer? Se o passarinho, que não tem tanto valor quanto vocês, o Pai cuida dele a todo momento, imagina de vocês. E aí então Jesus diz: buscai primeiro o reino dos céus,
e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Porque no reino dos céus, ele não está preocupado se você tem dinheiro, se você é bonito, se você é alto, baixo, magro, gordo. Ele não está preocupado. Ele está preocupado que não vai te faltar nada. Ele está preocupado que agora quem manda é ele. Ele está preocupado que você se dê bem. Ele está preocupado que você fique bem. Ele está preocupado que a sua vida tenha valor. Ele está preocupado que você tenha vida e vida em abundância. E não que você tenha que se preocupar com as coisas desse mundo. Ah, Mário, mas aí você está falando então que eu não preciso fazer concurso? Que eu não preciso prestar vestibular? Que eu não preciso arrumar um emprego? Não, eu não sou franciscano. Você vai ter tudo isso. Você tem que correr atrás de tudo isso. Mas isso não é para satisfazer o seu umbigo. Isso é para satisfazer a glória de Deus. Porque agora Cristo vai dizer que quem está ligado nele fluiriam rios de águas vivas. E aí você entende quando você chega na casa de uma irmãzinha que para a visão do mundo a casa dela é uma casa simples. Ela é pobre, nem tem bens materiais. Mas quando ela conversa com você, você sente uma paz, você sente uma vida, você sente algo especial. Porque essa irmãzinha ela vive no reino de Deus. Ela não vive no reino do mundo. E aí você vai na casa de alguém que vive por bens materiais, que tem tudo que o mundo fala que precisa ter, e você sai da casa dessa pessoa e fala, nossa, que coisa ruim, que peso. E aí você entende que a jurisdição a qual as pessoas estão, ou é das trevas, ou é do reino de Deus. E Paulo vai nos orientar a estar buscando isso, porque quando você não entende isso, você se sente aprisionado. E aí Jesus vai falar, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Por quê? Você passa o tempo todo sendo julgado pela sua aparência, pelo que você tem, pelo seu status. E quando você alcança, você percebe que aquilo não te satisfaz, que ainda continua dando um vazio para você. E aí agora você sempre quer mais, sempre uma dose a mais. E isso vai fazendo com que sua vida afunde cada vez mais. Pois a Bíblia nos diz que um abismo leva a outro abismo. E o Evangelho eterno? O Evangelho eterno é sobre a eternidade. É quando Cristo voltar e a gente vai receber o domínio dele com ele aqui presente. Mas aí, para mim poder encerrar, eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses 2. Colossenses 2, versículo 13. Que vai dizer assim: quando vocês estavam mortos em pecados na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e escreveu a escrita da dívida, que consistia em ordenâncias e o que era contrário a você. Ele removeu pregando na cruz. Naquela época, quando você devia alguma coisa, eles anotavam tudo que você devia. Ou quando você era preso e você precisava pagar o seu tempo lá de cadeia, eles também colocavam o seu nome, né, a sua ficha, e descreviam ali o tempo que você precisava cumprir, ou a dívida que você precisava pagar. E então, quando você pagava essa dívida, ou cumpria a sua pena, que você estava preso ou escravo, eles escreviam, está consumado. E aí eles pregavam esse papel para todo mundo, que quando visse você na rua, olhasse e falava, olha lá um condenado. Aí falava, não, está pago, ele é livre, ele não é mais escravo, ele não deve nada. E aí agora Paulo está falando que quando Cristo te transporta do reino das trevas para o reino dos céus, e você passa agora a ser conduzido pelo Espírito Santo, ele pregou a sua dívida na cruz. Mas como assim? Jesus estava na sua glória, e então ele decide, por amor de Deus, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus desce, ele se humilha
até se transformar um homem. E ele caminha por essa vida, passando o que muitos de vocês aqui passam, sendo humilhado, sendo rejeitado, sendo ignorado, recebendo calúnias. E aí ele é injustiçado, ele é acusado injustamente. E então ele é preso, ele é chicoteado, ele é açoitado. E tudo isso calado, sem reclamar. E então ele é crucificado. E aí ele está lá na cruz, sangrando, e um monte de pessoas dizendo: ah, você dizia que era o Salvador, você dizia que ia nos salvar, salva-te a ti mesmo. E então Jesus vira para o Pai e fala: Pai, não imputa sobre eles esse pecado, porque eles não sabem o que falam. Eles ainda estão sob o domínio das trevas. Eles estão achando que a salvação é por obra, é por alguma coisa que eles estão fazendo ou que eles precisam fazer. Mas eles não entendem que a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas é um dom de Deus, não é por nós, é porque o Senhor os amou primeiro. E então Jesus, sangrando, ele vira para o Pai e fala: Pai, eles estavam sob o domínio das trevas. Eles não davam mais valor sobre as suas vidas. Eles não entendem o quanto eles são especiais, o quanto o Senhor os ama, a ponto de dar o seu único filho por morte deles, para restaurar todas as coisas, aquilo assim como era no princípio, lá no Éden, onde nós poderíamos andar tranquilamente, sem sentir falta de nada, até que o pecado veio e nos corrompeu. Mas agora eu estou aqui, Pai, fazendo a sua vontade. E agora Jesus vira para o céu e diz: Tetelestai, está consumado. Todas as suas dívidas foram pagas, todos os seus pecados foram perdoados, está consumado. Ele desce para Satanás e fala: peraí, você vai acusar ele? Olha aqui, está pago, está consumado. Na hora que você peca, que a ira de Deus vem sobre você, Deus olha o seu nome e fala: está pago, está consumado. Não é pelo que você faz, não é pelo que você fez, é por amor. Ele te amou primeiro, para que agora você entenda, seja transportado do reino das trevas para o reino do céu e tenha vida, vida em abundância, tenha alegria. Você vai sair daqui sabendo que Deus te amou primeiro. Não importa o que você faça. Mas espera aí, Mário, então você está dizendo que já que ele me amou primeiro, eu posso tocar o terror então na escola? Posso mandar nudes para todo mundo? Posso pecar à vontade? Porque já está pago. Lembra quando eu disse que se você entende só um pedaço do Evangelho, você pode trazer libertinagem, você pode trazer legalismo ou moralidade para você ou para as pessoas? Lembra que Paulo iniciou falando que o Espírito Santo os conduzia? Lembra que eu disse que quando a gente quer nos tornar santo por nós mesmos e a gente acaba se justificando diante de Deus e a gente vai encontrar a porta fechada? Porque o Espírito de Deus, quando você crê em Cristo, você recebe o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que te convence dos seus maus caminhos e te leva ao arrependimento. É o Espírito Santo que faz com que você vai largando todas as coisas ruins que você tinha na jurisdição de Satanás. Porque agora ele vai te guiar para a jurisdição de Cristo. E agora ele vai te conduzir à santidade. E cada vez mais você vai se parecendo com Cristo. Mas por que se parecendo com Cristo? Porque a Bíblia vai dizer que todos aqueles que creem agora são considerados filhos de Deus e co-herdeiro de Jesus Cristo. Então tudo que é de Cristo é seu, tudo que é do Pai é seu. Você não é mais servo de Satanás, você não é mais escravo, você não tem dívida. Foi pago, está consumado. Você é livre, porque se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas então eu não vou pecar mais? Vai. Porque eu pequei hoje. Você pecou hoje. Mas João vai nos dizer: filhinhos meus, eu te expliquei todas essas coisas e escrevi todas essas coisas para que você não peque. Mas se por acaso você pecar, você tem um advogado fiel e justo, Cristo Jesus, é quem tem uma procuração com o seu nome dizendo: esse eu defendo, esse eu substituí, e o Espírito Santo vai te guiar para que você não peques mais, que é o que acontece com quem tem o Espírito Santo.
Quando você peca, a primeira coisa que vem na sua mente é: por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito isso. E então a primeira ação que você tem é de pedir perdão. E quando você pede perdão, os seus pecados são anulados. Porque o sangue já foi derramado na cruz por você. Mas aí eu estou vendo gente aqui que já é antiga e deve estar pensando assim: mas desde que minha mãe, minha avó, minha bisavó, minha tataravó era criancinha, Jesus está voltando e não voltou. E agora você está dizendo aí que ele vai voltar, esse tal de evangelho eterno. Sabe por que Jesus usava a palavra evangelho? Lembra que ele estava falando com pessoas daquela época. Quando os reis saíam para guerrear, e aí tinham as batalhas lá, e eles perdiam a guerra, o povo que perdia a guerra se tornava escravo. As mulheres eram estupradas, os homens viravam escravos, tudo era saqueado. E aquele povo agora vivia de opressão. Vivia perturbado pelo domínio desse outro rei. Porém, quando o rei saía para guerrear e ele ganhava a batalha, ele chamava o sentinela, o seu mensageiro, e falava assim: volta lá no meu povo e fala com eles que a gente venceu a guerra. Então o mensageiro saía correndo. E ele entrava na cidade e ele começava a falar: nós não somos mais escravos, nosso rei venceu. Nós não somos mais escravos, nosso rei venceu. Nós não vamos mais ser dominados pelo tirano, o nosso rei venceu. E aquela notícia se espalhava com alegria. Isso é uma boa notícia, que Jesus Cristo venceu na cruz o domínio das trevas, para que você não receba a ira de Deus. O nosso rei venceu e ele vive e vai voltar. E então esse povo que recebia essa boa notícia voltava para casa com alegria, continuava vivendo a sua vida, tendo seus problemas cotidianos, mas eles tinham a certeza: eu tenho um problema hoje, mas a escravidão não me pega mais. Eu posso ter problemas hoje, eu posso ter aflições, mas a influência que eu tenho, a alegria que eu tenho é que meu rei venceu. Só que lembra que nessa época eles iam de pé ou a cavalo? Então para o rei voltar, demorava dias, demorava semanas, demorava meses, demorava anos. Mas ao soar da trombeta, aquele povo escutava. E então eles corriam e via o seu rei vindo com todo o seu exército, com grande poder. E eles festejavam que o meu rei voltou. E agora eles viviam com o seu rei, comiam com o rei, glorificavam com o rei, exaltavam com o rei. E assim vai acontecer com aqueles que creem no evangelho completo, com aqueles que confessam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tenha certeza no seu coração que esse rei venceu, que o rei dos reis venceu e vai voltar. E ao soar do arcanjo, ele vai voltar nos céus com poder e grande glória. E aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos encontrarão com eles no céu e viverão o evangelho eterno. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Vocês que confessaram a Cristo aqui hoje, entendam que quando você sair daqui, pode ser que o dominador das trevas queira te tentar, mas agora você não está mais na jurisdição dele. Vocês receberam o Espírito Santo, e maior é o que está em você do que o que está no mundo. E agora foi restaurado em você a autoridade que o homem tinha lá no Éden, que foi perdido pelo pecado. Então é por isso que agora você pode repreender: sai de ré, Satanás, sai da minha vida, que você não domina, porque o sangue de Jesus pagou a minha dívida na cruz. Então confia no evangelho, assim como o teatro nos apresentou. Seja persistente na palavra, não creem em metade, busquem entender o evangelho completo. O evangelho da graça vai dizer que não importa o que você faça, ele te amou primeiro. O evangelho do reino vai te garantir que nem principados, nem potestades, nem demônios, nem nada te separará do amor de Deus, porque agora você está sob o domínio dele. E o evangelho eterno vai garantir
que o seu rei vai voltar. Eu quero te convidar a ficar de pé. Porque se você entendeu quem é esse Deus, quem é esse Cristo, o que é esse Evangelho, o que é essa boa notícia, eu quero te convidar a espalhar essa boa notícia onde você for. Quando você encontrar uma pessoa que está se sentindo depressiva, triste, sem valor pela vida, fale para ela das boas novas. Avisa ela que o rei dela já venceu, já está consumado. O rei dela já venceu a batalha. Ele já ganhou. Então não há por que nós vivemos aqui com tristezas. Não há por que ficar triste, porque a nossa força vem do nosso Senhor. Muitos que estão sob o domínio de Satanás confiam em outras coisas. Assim como o salmista dizia, que uns confiam em cavalos, outros em carroças, mas eu confio no Senhor. Eu olho para os montes e pergunto: Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, porque é dele todo o domínio. Senhor meu Deus, o seu evangelho foi anunciado, Pai. O seu evangelho completo, Pai. Eu te peço, Senhor, traga-nos o teu Espírito Santo, Pai, para que nós agora, Senhor, ao sairmos daqui, possamos ser guiados pelo teu Espírito, Senhor. Que as coisas deste mundo, Pai, não venham mais nos satisfazer, mas que tudo seja feito para a honra e glória do seu nome. Que o Senhor possa abençoar os seus filhos, se assim for a sua vontade, Pai. Mas que as bênçãos deles, Pai, sejam necessárias para abençoar outras pessoas, Senhor. Para que outras pessoas, Pai, possam ser abençoadas através dos seus filhos, Senhor. Todos os que creem, Senhor, estão sendo transportados, Pai, do poder do reino das trevas agora para o reino do Senhor, Deus. Que eles possam encontrar paz, Senhor. Que eles possam encontrar alegria, Senhor. E que eles possam lembrar, Pai, de tudo que foi ensinado aqui nesses 2 dias. E eles possam agora ter vida, Senhor, mas não uma vida comum, uma vida em abundância, Senhor, independente do que venha acontecer. Senhor, não deixe mais que eles se sintam sozinhos, Pai. Não deixe mais que eles se sintam jogados, largados, ou achando que ninguém se importa com eles, Pai. Pois o Senhor deu a sua vida, deu a vida do seu Filho por eles, Deus. Dê a eles, Senhor, a vida eterna. Escreva o nome deles no livro da vida, Pai. Que eles possam lembrar, Senhor, que não é por obras, não é pelo que eles fazem que eles vão se justificar a Ti, Senhor. É por crer em Cristo, que morreu primeiro por eles, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, abençoa a vida de cada um. E faça-nos lembrar, Pai, que o Senhor é o mesmo antes, o mesmo hoje e o mesmo sempre. Esse Deus da alegria desse momento. No momento que você se sentir triste, lembra que Deus te resgatou. Lembra que o Pai te adotou e que agora você é filho. E por ser filho, foi isso que o pastor disse. Vira, olha o tamanho da sua família agora. Olha pessoas que estão dizendo que vão cuidar de você. Não porque querem algo em troca, mas porque no reino dos céus, a bênção que cai sobre a minha vida, ela precisa refletir na sua. A vida que vem sobre a minha vida precisa refletir na sua. É por isso que quando a gente fala, vamos fazer o Levanta e Anda, a gente não tem R$1, mas tem 300 pães aqui e cachorro quente para distribuir. Porque uma galera se juntou e falou, vamos abençoar. Tem prêmio aqui que a gente não consegue entregar todos, de tantas pessoas que querem ajudar, que querem compartilhar aquilo que Deus tem feito na vida delas, para poder alcançar a vida de vocês. Que Deus venha prosperar cada um de vocês, para que vocês possam abençoar outras pessoas. Não porque isso vai levar você a alguma coisa com Deus, mas porque isso vai refletir o Cristo que está em você. Porque foi isso que Cristo fez, mesmo sem merecer. Ele se abdicou da sua glória, desceu à terra, sofreu em nosso lugar. E hoje, porque Ele pregou na cruz o pagamento da nossa dívida, nós podemos dizer, eu sou livre.
Eu agradeço. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus.